O professor Jackson é o nosso primeiro convidado. O professor Jackson é um palestrante internacional, ele já palestrou em várias cidades aqui do Brasil, ele é de Resende, no Rio de Janeiro, está presente aí nos vários eventos, agora tem uma palestra grande na KLA, faz parte do Rio Fashion, ia falar Fashion Week, não, né, professor? Você não vai desfilar lá. É o Rio Design Week. Agora vai ter em São Paulo também, já palestrou Dubai, Japão, Portugal, enfim, é uma pessoa que está muito conectada aí no mundo dos palestrantes, e eu o convidei, ele aceitou na hora, para que ele possa trazer um conteúdo aí inédito para a gente. Professor, o palco é seu, a mensagem é sua, estamos aqui para aprender com você. Muito obrigada por aceitar o nosso convite. Eu agradeço a parceria de sempre e espero contribuir também, tá? Com todos, espero que gostem. A ideia é compartilhar aqui um pouquinho com vocês um cuidado que quem gosta da área da filosofia tem, no trato da língua, e isso é o que faz, muitas vezes, o filósofo se manter. Eu sou formado em letras, né? Sou mestre em linguística aplicada, comecei a falar sobre emoções baseado nesse estudo da língua, porque tudo começa na língua. Então, os primeiros estudos vão dizer que a gente não consegue pensar em vácuo, ou seja, você não pensa se você não tiver palavras na sua cabeça, você não pensa se você não conseguir articular suas ideias. E depois isso foi o princípio da psicologia, de todas as teorias da psicologia, enfim. Só que o mercado de palestras ele é bastante preconceituoso. Quando eu fui indicado para uma palestra numa multinacional, eles perguntaram, você é psicólogo? Eu falei, não. O RH então falou assim, então você é coach se você não é psicólogo. Então aqui na região do Rio de Janeiro, na região, o coach aqui, gente, nas indústrias, passa por um preconceito muito forte. Para vocês terem uma ideia, já teve que colégio contratando coaching de educação que só tinha o ensino fundamental, não tinha nem terminado o ensino médio. Então, essa falta de cuidado com o saber, o próprio mercado percebe isso e vai eliminando depois. Enfim, acontece. O professor em si passa também por uma grande dificuldade no mercado de palestra, porque todo mundo quer tirar o tom professoral do professor, né? Não, a palestra não pode ter o tom professoral. Demora para a gente aprender o que é isso, mas uma hora a gente consegue aprender. E o que eu percebo, né? A Cláudia falou da Rio Innovation Week. A Rio Innovation Week são 3.000 palestrantes que passam pelo evento, gente. É muito palestrante. E o mais legal de tudo é que são 30 palestras por hora. Né? Então, tem 30 palestrantes palestrando e todos lotados. Né? Um evento assim, você fica enlouquecido de ver como é que eles conseguem tanto público para ter 30 palestrantes por hora e todos os palestrantes com 200, 300 pessoas. E agora vai ter em São Paulo também. Eu estou tentando entrar e aí fica lapidando tal, mas enfim, a gente vai. E a gente vai percebendo que esse mercado é uma panela, né? Tal, existe isso. Eu vou palestrar num dos palcos aí da KLA em breve. Mas quantos anos eu estou tentando, quantos anos eu estou batendo na porta, quanta coisa eu já ouvi e fui vendo que a prática é uma, a fala é outra. E eu lembro uma vez que um dos grandes palestrantes que a gente tem no Brasil, e aí num dos eventos dele, 10 anos atrás, tá, querendo profissionalizar, entra lá um rapaz que lançou o livro 100 Graus, tal. Aí ele falou assim, olha, gente, para eu estar aqui eu gastei 200 mil. Foi um ato falho. Então, quem entende psicanálise aí e tal, o cara teve um ato falho e ali eu comecei a perceber, caramba, esse mercado é meio esquisito. Para quem está começando, às vezes a gente tem que investir além da conta. E eu tive a oportunidade, depois desse evento, de abrir o evento do Cortella. Eu palestrei junto com o Cortella. E aí eu comecei a perceber, recentemente, aí eu entrei no curso de psicologia, gente, para acabar com esse preconceito coach. Em breve eu vou ser psicólogo também. Tenho 2 pós em neurociências, então eu fui ajeitando a base. Porque a verdade, gente, é uma só. Dependendo do seu público, você tem que ter a formação. Não tem jeito. Tem aquela coisa do motivacional, tal, mas você se manter nesse mercado, eu percebo que é um pouco difícil. E o Cortella, recentemente, foi chamado para uma entrevista na CNN para falar de depressão. Aí você fala, por que o cara tem de autoridade para falar de depressão? Nada. Lá na psicologia a gente ficava criticando, mas só que ele é o Cortella. Então, esse
esse ser filósofo, para o palestrante, é um macete. Então, eu começo a minha fala aqui falando para vocês que existe um filósofo russo chamado Mikhail Bakhtin, que fundamenta toda a parte dos estudos envolvendo a linguagem, tá? Então, quando a gente vai falar em linguagem, língua, comunicação, Bakhtin vai sempre ser essa base. E antes de eu entrar aqui nos erros, nas questões, ele fala que toda compreensão é ativa e responsiva. Ou seja, quando a gente escuta algo, nunca somos receptores passivos. Entramos numa relação dialógica com o que está sendo falado. Então, quando a gente está falando para o público, esse público está reagindo a tudo que a gente fala. E essa compreensão responsiva começa no seguinte: pô, eu vou concordar ou discordar do que ele está falando? Então, você está ouvindo uma pessoa falando, e aí ela fala uma coisa que você não concorda. Dependendo de como ela falar, já era, você não presta mais atenção na palestra, né? A coisa foge do seu controle, tá? Então a gente tende a completar mentalmente, julgar e associar com as nossas experiências passadas, próprias. Vou dar um exemplo. Uma vez eu estava numa palestra, o cara falou no palco, o problema, é um problema. Só que ele deu uma ênfase no um problema. E isso me lembrou, não é preconceito linguístico, tá, gente? O papo que é uma aula e todos nós pretendemos ser profissionais da área de palestras, então a gente precisa entender essas nuances. Me lembrou uma fase da adolescência que eu estava tentando arrumar uma namorada na internet e tal, e aí ela me convidou para um forró, falei, vamos dançar um forró e tal. Aí liguei para a moça, ela falou, só tem um probleminha. Eu lembrei disso na palestra na hora, não prestei mais atenção na palestra. Eu falei, tá bom, qual que é o probleminha? Eu não sei com quem eu vou deixar meus fios. Eu falei assim, pô, peraí que eu já te retorno. Desliguei e nunca mais falei com a mulher. Então, assim, a forma que o cara falou problema no palco me fez relembrar esse fato do passado, né? Da juventude ali, e morri para a palestra. Foi um a menos ali para prestar atenção na palestra dele. Então, a gente tem que saber que existe esse diálogo interno forte. Todo mundo aqui já passou por isso em algum momento, tá? Então, todo enunciado é produzido esperando uma resposta, e se a resposta for extremamente silenciosa, a gente vai ficar incomodado. E lá em Portugal, eu passei por um terrível momento, porque aí eu colocava humor na palestra e nem um português ria. Falava, meu Deus, e agora? Os caras não estão gostando disso daqui. E o problema é que aí ativa o meu diálogo interno, porque se eu achar que o público não está gostando, já era. Numa palestra, uma vez na cidade de Lorena, em São Paulo, eu fiz uma brincadeira lá com o Vasco, né? Que o Vasco só ficava em vice. Aí ninguém entendeu nada do que era Vasco, do que era o vice, a Cruz de Malta. E então, se a gente não entende esse contexto, a gente falha na nossa comunicação, porque nunca há uma palavra neutra, tá? Então, a gente sempre vai interagir com o que está sendo falado. Então, o primeiro caso, que é sério, que eu trago aqui para vocês, eu estou trazendo os casos do que eu fui ouvindo e anotando de palestras. Recentemente, por exemplo, nós tivemos aqui na minha cidade um congresso de educação, no qual a Cláudia veio palestrar. E depois que acabou o congresso, nós tínhamos algumas amigas palestrantes que eram para estar aqui, né? Que cometeram algumas gafes nas falas, e tinha uma pessoa na plateia que depois fez uma análise da fala de todo mundo, até da Cláudia, não falei para ela, mas até a Cláudia foi elogiada. Nossa, aquela sua amiga de São Paulo, tudo bem, ela não cometeu erro nenhum. Também é uma comunicadora e tal, isso, aquilo. Nossa, mas a outra sua amiga, e todo mundo ficou falando. Então, muitas das vezes, gente, é um hábito linguístico que a gente tem que cortar da nossa vida. Não é preconceito linguístico. Você pode ser popular sem usar uma palavra rebuscada, um obséquio. A gramática ela é cruel muitas vezes. Por exemplo, ele havia convidado-me. Você pega o material da gramática, tá lá, é abominável. Os gramáticos usam esse termo, abominável, o me depois de um verbo no particípio, convidado-me. Mas na fala isso passa. E só não passa alguns hábitos. Por exemplo, quando a gente vai começar uma palestra, existe um hábito na língua portuguesa que é falar todos e todas, ou todas e todos. Boa noite a todas e todos. Isso não está errado. Isso é um hábito que a gente copiou dos norte-americanos quando eles falam lady and gentleman. Então, esse hábito, quando a gente traz para a gente, se o seu público for conservador,
você vai ter aí uma aversão. Eu participei de um evento aqui na psicologia, só psicólogos, só estudantes de psicologia. O foco era a comunidade LGBTQIAPN+, e quando a palestrante falou, boa noite a todas, todos e todes, o próprio grupo LGBTQIAPN+, não gostou. Os caras falaram, não, agora exagerou, isso não nos representa, tal. E eu observei que o ideal, gente, é a gente usar todos e acabou. Quando ela fala o todos e o pessoal começa o burburinho, pô, isso não representa a gente. Educadores, né, da comunidade LGBT. Então você percebia que a comunicação naquele momento estava causando estranheza até para quem era daquele público, daquele nicho. Então a gente tem que ter muito esse cuidado. E já vi público conservador dizer assim, pô, boa noite a todas e todos, esse cara é esquerdista. Gente, numa plateia, a esquerdista, esse palestrante. Não, pô, a palestra não tinha nada a ver com política. Então, hoje a gente está com um milindre político tão grande, mas tão grande, que nós, palestrantes, às vezes ficamos até com medo de como que eu vou me posicionar politicamente num país e depois, será que eu não vou ser contratado? Porque tudo isso comunica. Outra situação que a gente tem que tomar cuidado, gente, são os plurais das coisas que a gente fala. O dono de um canal de TV aqui, muito famoso no Brasil, que é um canal afiliado da Globo, que é da área de esportes, ele tem uma TV, e a gente estava num evento, eu era colunista da TV aqui, e ele falou assim, agora vamos à entrega dos troféus. Quando ele falou entrega dos troféus, todo mundo começou a falar, vou falar o nome, você corta, tá? O Arnaldo, né? Arnaldo César Coelho, comentarista. A entrega dos troféus, e todo mundo, pô, cara, é um comentarista da Globo falando troféus. Gente, é um lapso, né? O plural és é quando a palavra termina em EL, pastel, pastéis. Troféu é com U, então os troféus. É um erro corriqueiro, gente. Não vai, todo mundo vai entender. Mas o que derruba a autoridade no palco é quando o público se incomoda a tal ponto de não prestar atenção mais no que o cara está falando. Tem um palestrante famosão que tem a maneira de falar advogado. Eu falei com o meu advogado, e aí eu nunca soube o que ele falou com o advogado dele, porque quando ele fala advogado, aquilo fica ali martelando. E aí eu não presto mais atenção no que ele falou. Tá? Então, esse cuidado a gente tem que ter. Agora, um erro que acaba com a autoridade do palestrante. Ou melhor, eu coloquei 3 aqui. Sejam, isso eu já ouvi, vocês sejam bem-vindos, ou seja, né? Você seja, mas o da palestra que eu vi era sejam menos, truce. Gente, isso é corriqueiro, tá? É o óbvio que precisa ser dito. Esse mínimo cuidado com a língua. A partir de hoje, prestem atenção na forma como os filósofos falam. O Helena Galvão, esse trato é uma característica que é a característica que permanece. Por exemplo, eu amo de paixão, tenho me colocado como filósofo da linguagem, falar da origem das palavras, não importa o seu nicho. Vai falar alguma coisa, tenta trazer a origem das palavras. Aí eu vou falar sobre a cura, sobre qualquer coisa, eu falo do MED, que era lá do proto-indo-europeu. Gente, MED quer dizer cura, medicação, cura que vem de fora, meditação, cura que vem de dentro. A origem é a mesma, da medicação e da meditação. Mas isso daí dá autoridade, quando você demonstra para o seu público que você conhece a língua, nosso patrimônio, e a origem das palavras, ela enriquece uma das falas mais bonitas que eu tenho na entrevista lá com a Cláudia, que eu já falei em TV, que eu gravo vídeo para é Deus, né? Que deu origem ao que ilumina. Deus, o que ilumina, que deu origem à palavra Deus e dia. Nós somos a verdadeira imagem e semelhança de Deus quando a gente ilumina a vida do outro, independentemente da religião que a gente pratica, independentemente se a gente é ateu ou não. Então, quando você traz a palavra, ela vai encantar. Então, a gente precisa cuidar. Sejam, mata isso do vocabulário de vocês, seja, tá? Menos não existe, truce também não. Aí nós temos um outro problema. Outro problema que o nosso cérebro, eu estava reparando na fala de muitos, só que aqui a gente não está no palco,
É, é o né? Tipo assim, mano. Então, aí. Então, o nosso cérebro, muitas vezes, ele não. Ele quer raciocinar, ele quer ganhar tempo. E aí tem um macetinho, gente. Um macete que, se vocês praticarem, dá certo. É tentar segurar. Quando você sentir vontade de falar o né, segurar 4 segundos. Segura um pouquinho esse né. Então, você está falando, e aí você sente a vontade do né, você segura. E se observem, gravem, falem, se observem. Eu peguei aqui os vídeos de palestras que eu ministrei 10 anos atrás, eu tenho vergonha. Pô. Tem um aqui que paguei caro para filmar, mas eu tenho vergonha. Não, não vou postar nada, não. Então acontece. Mas é essa vergonha que a gente tem, às vezes, da nossa fala no passado, que faz a gente aperfeiçoar. Então, quem é o Jackson hoje no palco? Pessoal totalmente diferente do Jackson de antes. Então, começa com uma gesticulação das palavras melhor. Eu estou escrevendo um manual de comunicação para falar, para pensar, falar e escrever melhor. A ideia do manual é a dica prática, gente. Tentar não colocar nenhuma reflexão. E na hora do falar, exercícios de aquecimento vocal bobo, mas melhora a nossa dicção. Como aquele pratracrá, vocês conhecem? Pré-trecré, pri-tri-tri. Então você começa a fazer alguns treinos e a sua gesticulação das palavras é melhor. E você vai eliminando naturalmente esse tipo assim, esse né, porque a gente tem esse erro. Agora, um erro grave, tá, gente? Cuidem do partido. Todo mundo tá no grupo da Cláudia, tá? Que aí eu posso postando no decorrer dos dias para vocês algumas questões de português que a gente erra, que é o tal do particípio, né? Eu falei, né? Acender, acendido, aceso. E aí, dois particípios, que é o chego e o trago, são mortais, gente. Terríveis. Não existe chego nem trago. Tinha trazido, né? Tinha chegado. Nem para fumar não dá. É tragado ou trazido. Mas tinha trago, gente. Empobrece a nossa comunicação. Então, vamos eliminar. E tinha chego, que faz parte do hábito linguístico de muitos. Então, agora vocês já vão começar a lapidar. E aí eu preparei uma listinha com alguns particípios e mando para vocês. E como que eu tenho que usar um particípio e outro? Porque vocês já vão estudando e aí vocês passam a estudar, mas não com aquela obrigação de... Não, é um capital cultural. Você está investindo na sua carreira. Então, para que eu tenho que aprender a lidar bem com a língua? Porque eu posso falar de forma simples com qualquer público. Mas tem um palestrante que era catador de lixo, que era isso, que aqui a fala dele é popular, então de repente ele solta um mais vai no palco e está tudo bem. Mas não é bem assim, você vai olhar quem está investindo nele por trás, você quer a sua autoridade para valer, você quer consolidar a sua carreira, você quer gravar vídeo, então isso tudo a gente tem que cuidar, tá? Um errinho aqui que o pessoal comete muito, na onde, né? Na onde você quer chegar. Não existe na onde, tá, gente? É aonde, tá? Então é um hábito linguístico, mas vocês gravam um vídeo, saiam na onde, uma entrevista na TV, você deixa passar, você vai ficar com vergonha. Puxa, já passou aquele dali. Então, vocês estão gostando, gente? Está fazendo sentido para vocês? Tá maravilhoso. Tem até pergunta aqui já da Marluce, né? E o Faz aí, gerundismo, tá? professor? Não, Pode fazer. do Marco? É. Vocês querem já abrir para pergunta? Já pode? Você já terminou, professor? Não, tem mais umas coisinhas aqui. Deixa eu falar É? então as coisinhas aqui para Então vocês. vai. Tá. Então, na onde? Cuidado. Outra coisa, pessoal, um hábito linguístico do inglês que a gente traz para a nossa língua, o gerundismo. Gente, hoje eu vou estar falando para vocês sobre... O cara está no palco, com o público ali atento. Olha, hoje eu vou estar falando. Se for um evento que nem uma Innovation Week, que você tem ali quem contrata, ali você já perdeu. Então, isso é muito sério. Você nunca sabe quem é que está ouvindo nesses grandes eventos. Então, gerundismo, vou estar fazendo, a gente vai estar falando. Mim fazer. Não existe, gente. Mim não faz nada. Não, isso é para mim fazer e tal. Tudo bem, a gente às vezes está num papo corriqueiro, solta, mas é um popular que não cai bem, tá? Então, essa música é para mim tocar, essa música é para eu tocar, enfim.
para mim, né? Para mim, ele passou a ser aceito no novo acordo ortográfico, mas ainda é tido como uma coisa muito popular, mas a gente pode usar, que não está errado, não. Agora, para mim, aí você já tem gente falando para eu fazer, é para eu fazer, isso não existe na língua, gente. Para eu fazer, tá? Então, quem gosta do preu, mata o preu aí, ó. Pleonasmo, encarar de frente, entrar para dentro, às vezes a gente tá numa uma fala ali, você pode até brincar com uma situação no palco, mas evitem, tá? Uma outra questão aí que os gaúchos vão entender. Vocês sabem o que é mais gelado do que frio de Renguear Cusco? Então, eu tinha um chefe, a gente palestrava em eventos militares, e ele, uma vez, subiu no palco, né, na aeronáutica, da aeronáutica, aqui em Guaratinguetá. Acho que cabe ali, são 2.000 participantes, e ele mais gelado do que frio de Renguear Cusco. Então, e ninguém estava entendendo nada, né? Então, ele usava butiá, né, esse é de cair os butiá do bolso, o cara tá bichornado, então são termos gauchescos. Rengar, professor. Hã? Rengar custo. Rengar, não sei nem falar direito. Rengar é porque o cara fica Renguear, né? Então, aí você já tem lá o do Nordeste, né? Isso é pai d'égua. Então, pai d'égua, né? O que é pai d'égua? Pai d'égua é uma expressão muito forte, né? Isso é para valer, isso é bom demais. É pai d'égua. Então, esses hábitos, se a gente não puder brincar no palco com eles, é melhor não usar, tá? Então, assim, você às vezes... Gente, isso é mais frio, como dizem os gaúchos, aí tudo bem. Você brinca com a situação e o público entende, tá? Então, isso eu quis trazer para vocês. Também tem as questões que envolvem, às vezes, o juridiquês ou termos da economia, da tecnologia. Então, a gente sempre sabe que tem alguém no público que não sabe aquele jargão, tá? Para abrir para as perguntas, vamos ao pior de todos, tá, gente? Aquele que nos livros é o tal do nós vai, a gente se damos bem. Quando a gente vai falar de erros de concordância, até o erro de concordância tem uma própria gramática. Olha a língua inglesa, por exemplo. A língua inglesa a gente tem the book. Então você tem um the que é singular e o book singular. Ou the books, ou seja, o book está no plural, mas o the continuou no singular. Então nós nunca iremos falar o livros. Lá eles falam the books. Mas a gente vai falar os livros. Então até o erro gramatical português tem a sua própria gramática em si. E esse hábito, eu percebo aqui na minha cidade, tem um candidato a deputado, que é o campeão do nós vai, né? Nós vai fazer, aí até a musiquinha, nós vai descer, vai descer. Então, a música também vai influenciar no nosso hábito linguístico, mas a gente tem que cuidar. Então, escolham. Vocês vão usar na vida de vocês, na fala, o nós, vão preferir o nós ou vão preferir o agente? Parece bobo isso, gente, mas vai fazer muita diferença na hora que você for escolher o padrão de fala sua. As duas são tanto populares como cultas, vamos dizer assim, padrões. Só que se você vai usar o agente, aí tudo bem. A gente se dá bem, eu vou transitar sempre aí no singular. Agora, se eu for para o nós nos damos bem. Nós se damos bem, e se nós se damos bem, a gente tem repórteres da Globo falando isso aí. Essa questão que a Globo está sofrendo aí com recorde, né? Então, mostra para a gente que quem está no palco tem que ter esse cuidado com a língua. E tem que ficar claro para vocês a relação dialógica de quem está sentado ali. Ele está internamente quietinho, olhando, mas ou ele vai estar gostando de você, ou vai estar, nossa, como o fazido que o amigo falou aí, né? Então, eu já até anotei aqui no fazido como uma das situações de palestra. Pessoal, podem agora fazer as perguntas. Se eu falasse, professor, quem falou isso no palco, ia ficar mais sério ainda. Mas se quiser falar, a Cláudia vai cortar. Não, pode cortar que eu corto. A gente tem para você, Cláudia, no particular. Aí eu quero saber. Eu sou jornalista, eu sou curiosa.
Quando eu era colunista da TV Rio Sul, sempre a minha amiga jornalista que falava, Jackson, não conta nada para jornalista não, porque jornalista não sabe guardar segredo, não. Também Jornalista é é verdade. fofoqueiro. Mas por isso que eu já disse, nós estamos num ambiente de confiança, né? É. Jamais vai Gente, publicar numa rede social, isso não. isso. Alguém, perguntas, vamos lá. Querem saber Professor, se... eu posso começar aqui? Ó? Sim, sim. É o seguinte, como eu falei no início, eu morei em 6 estados da federação, contando... Eu nasci no Rio Grande do Sul, no Noroeste. Agora, os meus conterrâneos vão querer me matar, vão me trucidar. Noroeste do Rio Grande, que é a região das Missões, tem ali, estamos 60 quilômetros da Argentina, etc. Santa Rosa, Santo Ângelo, dali saiu muita gente ali. Renata Fante, Santo Ângelo, Xuxa, Santa Rosa, eu de Giruá, que é uma cidade minúscula, a Anne Lotterman, aquele professor lá tem um outro filósofo aí que agora esqueci o nome dele, Jacó Petri, saiu dali também. Bom, Dunga, Tafarel, aquela galera toda. Agora, ali nós temos um problema sério, gente, que quando eu era criança lá, os professores eram bons. Meus professores de português, etc., matemática, tirando uma que eu lembrei agora, que ela falava mais né do que tudo, ela era uma professora de história. E né era a bengala fonética dela. Era impressionante. Eu não prestava atenção em absoluto. Eu gosto muito de história, mas eu ficava contando os nés. Chegou um dia, uma aula, ela falou mais de 60 nés. A gente anotou, né? Mas o problema que eu quero falar dali, professor, é esse nós fui, nós vamos, a falta do S, a falta da concordância é regional ali, rapaz. É regional. E olha que, assim, as escolas ali, modéstia à parte, ali eu estudei em colégio salesiano, eu estudei em colégio de freira, eu estudei em colégio do Champagnat, que é o arquidiocesano, que tem aqui em São Paulo, né? Então, mas tem um problema ali sério. Aí eu saio dali e vou para o Mato Grosso, Cuiabá, 84. Meu Deus do céu. Dentro da sala de aula tinha um problema, o cara virou para mim assim, empresta o raspador. Jesus, o que é raspador? Eu estava fazendo segundo grau lá, vou terminar o segundo grau lá. Raspador era borracha. Borracha era raspador. O professor falava assim, se você acertar, vai ganhar um caramelo. O que era o caramelo? Que diabo de caramelo é esse? A bala. Balinha de coisa. E lá no Mato Grosso tem uma questão, não sei se o senhor já deve ter ido lá, ou alguns do pessoal aqui, problema sério de trocar o L pelo R, até hoje. Só que Cuiabá, com a agro, com as migrações, paulista, mineiro, gaúcho, paranaense, isso tende a melhorar e tende a ficar escasso. Mas você vê desembargador falando problema. Você vê desembargador falando crime. Né? Por exemplo, frio. Eles não falam frio. Eles falavam assim, tá fria hoje. Oi? Tá fria hoje. Por exemplo, o freezer não é freezer, é a freezer. Isso é Mato Grosso, é Cuiabá. Campo Grande Mato Grosso do Sul já é um pouco diferente, porque já está mais ali, voltado para a região sul, né, do país. Mas o Mato Grosso tem isso ainda. Aí eu tive no Acre, eu fui gerente geral no Acre, de uma concessionária Chevrolet, e essa história, chegava uma mocinha na minha frente, ela parava e falava assim, a gente fizemos. Que o senhor pediu. A gente fizemos. E eu parava e eu ficava assim. O que acontece nessa situação, professor? Como a gente vem do sul, sudeste, se você começa a corrigir as pessoas, fica muito ruim. E você é taxado como antipático, você é taxado como metido. Então você tem que, assim, você pisa em ovos. Mas, eventualmente, quando eu conseguia, eu falava com alguém. E para finalizar, é isso que eu quero perguntar para o senhor. O regionalismo, como que a gente lida com isso? São essas questões que eu lhe falei. Do Mato Grosso, do Acre, do Noroeste do Rio Grande. Então, o regionalismo, eu trabalhei 8 anos no GBOX, com a empresa de sede lá em Porto Alegre, né? E a gente dava essas palestras para militares e tal, e os nossos gerentes eram sempre militares que passaram por várias regiões do país. E na época eu estudava com uma professora que era do projeto NURC, da USP, que era um projeto que colhe, né? Esse projeto ainda existe, um dos maiores bancos do falar brasileiro que existe, está lá na USP, e eu ia percebendo assim que a linguagem do militar de várias regiões do Brasil ia se lapidando. Muitos gaúchos perdiam sotaque, o nordestino também perdiam,
Então, o que a gente tem que pensar sempre é o seguinte, é que eu tenho que ter a consciência de que existe uma gramática padrão e eu preciso sempre estar atento a essa gramática padrão, porque a pessoa naquela determinada região vai entender a fala padrão. Ela vai lidar bem com a fala padrão. Então, o mineiro que fala sá passado, comprei um litro de leite, mas se eu tiver que palestrar lá, gente, então, 1 litro de leite aqui, eles entendem, não enxergam isso como problema. Agora, se eu entrar na deles, o litro de leite, e de repente for lá para o sul e falar, gente, 1 litro de leite, 1 quilo de carne. Então, a gente tem que tentar sempre se lapidar ao máximo para ter uma fala padrão para todas as situações. Porque hoje, o Congresso Educacional, vamos supor, lá do Nordeste, está crescendo demais. Aí daqui a pouquinho, vários aqui estarão palestrando lá. E daqui a pouquinho também vão palestrar no Sul. Então, falar para todo mundo. Então, quem domina a língua, fala com todos os públicos. E tomar cuidado, ó. Eu tenho um irmão que, quando ele trabalhava no chão de fábrica, ali, comandando o pessoal do chão de fábrica, o hábito dele, o hábito linguístico, se contaminava. Sim. E se ele trabalhasse com advogados no fórum, ia se contaminar também. Contaminar no sentido de esse hábito entra nele. Então, a gente tem que tomar cuidado e manter uma linguagem mais, assim, isenta possível dos regionalismos. Então, estou aqui, ó, Resende é divisa com São Paulo, isso aqui o pessoal pensa que a gente é de Minas. É um falar muito próximo do mineiro, aí eu tento ficar lapidando para não ficar muito mineiro. Legal, agora acho que o André Reis, né? Com a mão levantada. André. Eu sempre escutei dos meus avós que eu sou uma criança que cresci na periferia e muito comum é falado assim, como o nosso colega do rapper, do funk, dessa comunidade, eu venci quando eu olho para isso, né? Sempre falavam isso para mim assim, né? Quer falar direito? Leia muito. Então, minha primeira pergunta, e você acabou de falar isso, né? Lapidar como melhorar a fala e a gramática. A leitura, ela influencia, ela ajuda, é ideal? Eu queria saber esse ponto. E um outro ponto... Uma recomendação para vocês, de imediato. Todo palestrante tinha que ter o livro Comunicação em Prosa Moderna na sua estante. O meu estava até por aqui. Comunicação em Prosa Moderna. Esse foi o livro mais vendido na história do Brasil na década de 60. Ainda é best-seller hoje em dia. Do Otton Garcia. Esse livro, ele vai mostrar para a gente o seguinte, quanto mais orações coordenadas a gente lê, pior é o nosso jeito de pensar e de falar. Então, ele vai fazer um alerta muito grave. Se a gente lê a Bíblia e não tem consciência disso, a gente vai pegar um hábito linguístico do grego, que é o excesso de orações coordenadas. Então, quanto mais eu leio a Bíblia, pior é a minha capacidade de interpretar o mundo. Gente, não é preconceito, eu sou católico, tal, não é isso. É que eu preciso ler sabendo que ali se trata de um texto que foi traduzido do grego para o português. E aí ele vai explicando. Os livros de 1922 para cá, para frente, eles contemplam muito esse tipo de oração coordenada. Então, a gente tem que ler Machado de Assis. A gente tem que ler os livros de 1922 para trás. Por quê? Porque em 1922 começa o modernismo. Um hábito novo de se escrever que vai influenciar na nossa fala. Então, gente, Comunicação em Prosa Moderna é um livro de cabeceira. O palestrante tem que ter. Não pretendo lançar livro. Não, tem que ter, porque ele ensina a gente uma forma de comunicação. Foi um dos maiores personalidades da Academia Brasileira de Letras, começa por aí. Outra coisa, a gente tem que entender a música. Então, quando a gente entende de música, de letra de música, seja qual música for, a gente entende muita coisa. Vou dar um exemplo. Hoje a gente tem uma coisa chamada oxítona, paroxítona, proparoxítona, só nome esquisito. Mas no passado não, no passado era palavras tônicas, que aí você tem as palavras graves e as palavras esdrúxulas. O que é a esdrúxula? É oxítona. Aí você vai lá no espanhol, tem a bisesdrúxula, né? Que é uma outra coisa da língua. Mas eu preciso saber da grave. Aí você pega Vinícius de Moraes.
O Vinícius de Moraes, todas as letras dele, quase, ele termina com palavras paroxítonas, que se chamavam palavras graves, porque a voz dele é grave. Então tem lá, amo-te tanto, meu amor, não cante o meu coração. Os poemas dele são graves. Aí TT Espíndola é aquela coisa, né, explosiva. E quanto mais vogal numa música, presta atenção, gente, não importa o estilo. Quanto mais vogal na música, mais ativa o nosso instinto, o nosso grunhido. Aí você vai lá na Bahia, aê, 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 ela fica mais dançante. O nosso corpo tende a dançar com exceto da vogal. Ah, leque, 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 girando, girando, girando. Você vai, pô, nossa, assim, você... Ai, se eu te pego, ai, ai. Então, e acredito que as músicas gauchescas também tem alguma lá dançante, um vaneirão. Tão pedindo um vaneirão. Pô, adoro essa música. Tão pedindo um vaneirão. Então, eles vão colocando muitas vogais, porque aí a gente vai dançando mais. E as músicas mais eruditas, não dá para dançar. Como é que eu vou dançar a música do Zé Ramalho? Não dá. A maioria das músicas do Djavan, não dá. Então, quando eu começo a entender esse processo da comunicação, né, que uma vogal influencia no meu corpo, na vontade de dançar, eu entendo o ser humano. Né? Eu entendo a comunicação numa outra esfera que antes eu não havia percebido. A Cláudia mesmo não sabia, né, Cláudia? Quanto mais vogal na letra... Eu já quero saber qual o conjunto aí de fonemas é que a gente tem que usar para receber aplauso no final. Eu tinha... Será que esse essas vogais... Nós temos uma amiga que... Faz o povo soltar o aplauso ou não? Nós temos uma amiga fonoaudióloga, palestrante, né, a Débora Brum. Se ela tivesse, eu ia fazer uma pergunta para ela. Mas você sabe que eu o aplauso... bastante. Hã? E eu achei interessante isso que você falou, porque assim, o nosso instrumento é a voz e as palavras, na verdade, né? A gente precisa saber escolher. E poesia, eu acho que também é muito bom a gente ler e falar em voz alta, ler em voz alta, que a gente treina muito, a gente aprende muito essas construções, mas a gente começa a refinar o ouvido e também a mente para escolher as palavras certas, porque o bom poeta, ele tem um poder de síntese, é aquela palavra que se encaixa e transmite a ideia. E nós, como oradores, a gente precisa saber escolher, ter esse discernimento, garimpar a palavra correta com a intenção. E quando a gente conhece a raiz da palavra, porque antigamente, pelo que eu estou estudando agora, professor, você me corrige, hein? Na raiz de toda palavra já tem a ideia central. Depois a gente foi ficando tão pobre que a gente precisa de várias palavras para transmitir uma ideia. E se a gente vai lá para a raiz mesmo dela, ela já tem, por exemplo, a raiz da letra M, que é mãe, está sempre ligada a essa conotação, né? Mãe, como é que era? E tem a ver, mãe com morte. Eu falei, gente, é aqui da vida e é aqui também tira, e é aqui nutre. Diz que tem todo... Se a gente entender, estudar mais a raiz das palavras, a gente vai ter um poder também de comunicação muito melhor, para a gente passar a ideia precisa. Porque senão a gente se enche de palavras e não diz nada, cai no que o Vini sempre fala, é um discurso vazio, né? Então, realmente é muito importante isso. E são coisas que a gente não, às vezes não para pensar, porque a gente está preocupado, às vezes, com a performance, com as ideias, mas e quais as palavras que eu vou usar para transmitir isso? Achei valiosíssima essa apresentação. Vocês não acharam? O que vocês estão achando aí, turma? Tem um livro... O professor, eu tenho só mais uma pergunta aqui, que você pode continuar a sua fala. Eu sempre escuto muito que a responsabilidade é do interlocutor e não do ouvinte. Então, eu gostaria de saber de você, porque assim, tem muita gente que você fala, e a gente tem essa questão muito, muito difícil no Brasil, que só 35%, 36% da população é escolarizada, né? Ou tem educação a esse nível de eloquência ou de palavras boas para falar e conversar, como eu estou gostando muito aqui, né, do que o senhor fala e como você fala, e como você comunica e como eu entendo. Então, eu queria entender a segunda pergunta, então de quem que é essa responsabilidade? É de quem está falando ou de quem está ouvindo? Sempre de quem está falando, sempre. Essa é a minha briga diária com meus alunos. Em todas as entrevistas aqui que eu dou aqui na TV, sobre redação, que eu ensino redação, né? E então você mostra para o aluno que o texto se consolida na leitura do outro. Então, se a gente não tiver o cuidado de tirar o máximo de ruído possível, eu preciso saber sempre quem é meu público. Só que esse público de hoje é muito difícil. É muito difícil. A gente está com um choque de gerações, assim,
como a gente nunca viu na nossa história humana, né? A mudança está muito grande. A gente agora estão surgindo novas personalidades, olha só. Então você tem aí as personalidades estudadas pela psicanálise, pela psicologia, novos padrões de personalidade. Então você ainda tem esse problema. Aí você pega lá o palco, a singularidade está tão grande que hoje a nossa missão é ter esse cuidado. Então, essa parte da raiz da palavra é um campo de estudo chamado semântica. A gente tem que entender a semântica. E a pragmática, ela que é a parte de como a palavra vai ganhando nova vida no seu uso. Então, que antes significava, por exemplo, peri quer dizer longe do centro. Periferia. Semanticamente, periferia quer dizer bairro longe do centro. Mas hoje, periferia quer dizer, na prática, na pragmática, aí já entra a pragmática, quer dizer bairro pobre. Então, como que a palavra vai se transformando é a pragmática. Tem um livro muito bacana chamado Pragmática da Comunicação Humana. Ele vai ser um princípio da programação neurolinguística. Para a gente estudar neurolinguística, quem gosta de comunicação, nota aí, Cláudia, Pragmática da Comunicação Humana. Tá? Você já começa por aí. E é isso, a obrigação é nossa, sempre, tá? Eu quis falar isso, ele entendeu? Não, gente. A gente sabe, a gente está vivenciando um momento em que, às vezes, uma palavrinha que você fale já vai criar um rebuliço, né, nesse universo que a gente está aí de briga política, né, principalmente. Às vezes você não teve a intenção. A gente, na gramática em quadrinhos, dependendo da postagem, o cara fala assim, essa sua postagem aí, você é bolsonarista, você é um lulista. Eu falo, gente, isso aqui é gramática, não tem nada a ver. A gente pisa em ovos porque a gente é acusado de tudo o tempo todo, né? Então, hoje, lapidar a nossa comunicação é um desafio, tá? Sua pergunta é muito boa e fica de reflexão, gente. Vocês puderam entender que sempre vai ter o diálogo interno e a missão agora é lapidar. Mais alguma? Quem mais tem perguntas? Comentários? Mãos levantadas? Gente, não entendi aqui. O Maurício, por favor. Depois Maurício, Araceli e Jean. Ótimo. Pela ordem. Maurício. Meu microfone aqui. Na verdade, quando o senhor estava já falando, o senhor não, você, né, bem mais jovem ainda, estava falando aí no final dos públicos, né, no que até a colaboração do André, sobre quem que deve ser o intérprete disso tudo aí, mas a gente também não tem que ter uma certa flexibilização, dependendo do público. Por exemplo, se a gente vai falar sobre empreendedorismo para o jovem, e esse jovem é o jovem que está com uma linguagem diferente daquela que a gente habitualmente usaria para um público mais sênior. E aí, qual que é o melhor caminho para a gente poder criar uma afinidade com o público que varia, ou que varia? Não, e pior que depois do novo acordo ortográfico, o Varia entrou em debate e passou a estar certo durante um tempo. Não sei se eles mantiveram isso aí. Que até o Bezerra da Silva, não, o Noel Rosa morreu triste, porque ele colocou no Samba da Mangueira Deus Premeia, e estava errado. E aí, com o novo acordo, passou a estar certo, né, corrigir o erro. A sua pergunta é muito importante. Como eu leciono para vários tipos de jovem, então eu tenho todo um cuidado de entrar na esfera dele, mas levando a linguagem que eu quero para ele. Então, qual é o macete? Eu gosto de desenhos, animes, assim, desenhos, super-heróis, super-homem, tem coleção de boneco da Marvel, a minha criança interior é muito forte nessa área. Então, eu entendo tudo de super-homem, Homem-Aranha e tal. E gosto de ministrar palestra para crianças. O que eu fiz? Comecei a estudar Naruto, comportamento do Naruto, e agora eu estou fazendo uma palestra para criança, né, para jovens, que é o jeito Naruto de lidar com os problemas. Eu continuo com a minha linguagem, mas eu vou contextualizar com eles através do personagem. Posso falar assim, olá pessoal, olha, vamos prestar atenção agora, mas eu sempre mantendo uma comunicação correta, tá? Não entrando em gíria,
o jovem gosta de falar aqui na minha região, os cria, né? Os cria. Olha, gente, eu sei que vocês gostam aí dos cria, não é? Comigo é os crias. Só que aqui na minha região ainda a gente tem um problema muito sério. Se você fala a gente, é uma facção criminosa. Nós é outra facção criminosa. E a tal ponto de um aluno falar para mim assim, eu prefiro falar a gente do que nós mesmo, que eu repita de ano, mas eu não posso falar o termo de outra facção. Então, às vezes, você tem que conhecer esse público, saber que aí você vai pisar em ovos. É claro que esse tipo de palestras são palestras que a gente faz em parceria com escolas, mas quando a gente chega na indústria, tentar ser suave na fala com eles, mas sem cometer os erros gritantes, sem se reduzir ao nós vai, entendeu? É esse cuidado. Você pode falar com todo o público, com a dona de casa, com todo mundo, usando o português correto, mas levando, porque pouquíssimas gramáticas têm, que é o que é chamado acento afetivo, que é quando você às vezes muda o tom de uma palavra. Então, por exemplo, eu tenho um aluno AEE, né, que são os alunos especiais e tal. Aí hoje eu fiz um teste com alguns deles e tal, e aí quando ele acerta, eu, miserável, acertou. E aí eles dão risada, eles ficam felizes, eu, miserável. Então, esse mi, né, em vez de você falar miserável, está na gramática, gente. Isso é chamado acento afetivo. Quem se interessar em estudar, Cláudio sabia dessa? Então, quando eu mudo alguns tons na pronúncia, a intenção Adorei. é acento afetivo. Eu vou fazer Porque é uma da gostoso a gramática em gente ficar quadrinhos. próximo, né, com as Hã? pessoas. Quando eu estou diante assim, de pessoas muito simples, eu gosto de falar a linguagem deles. E fico até assim, sabe? Então, mas Acho você até fala. chato falar muito rebuscado. É gostoso a Não, gente ter essa afetividade na fala. então, mas você não precisa cometer erro de gramática para Sim, falar. sim, entendi. Eu Muito falo boa. simples. Você não vai falar um obséquio, por obséquio, não. Pois é, para não parecer pedante, Olha, né? esse café está maravilhoso. Você vai colocar um adjetivo. Ô, galerinha, você pode até falar, ô, galerinha, olha, vamos prestar atenção aqui. Esse conteúdo é importante para vocês. E você leva uma fala descontraída, sem precisar romper com a norma da nossa língua. Tá? Então, assim, isso tem que ficar muito atento. Ou palestra no chão de fábrica mesmo, gente. Aqui eu fui palestrar recentemente na Indústrias Nucleares do Brasil, eles trouxeram o chão de fábrica na CIPAT e o pessoal tem aquela fala popular e você tem que... Opa, o chefe também está assistindo, quem contrata está assistindo, vamos dosar para os dois lados. Isso aí. Não sei se eu respondi, mas é essa pegada. Joga no simples, joga no afetivo, mas sem quebrar. Você não sabe, quer ver? Você não sabe quem está filmando sua palestra. O cara fala, eu participei de uma palestra muito legal e... Gente, eu já cometi erro. Uma vez eu deixei passar um mal com U, pus no slide um mal com L, quando era para ter sido mal com U. Alguém fotografou, filmou, cara, eu fiquei com uma vergonha. E na hora que vai para a internet, falei, nossa, essa eu nem compartilhei. Muito bem, É, Araceli, agora? Ui, eu Ui. queria falar de um aspecto que é sobre o significado da palavra, né, semântica, né? Eu uso muito em matemática para poder contextualizar, e eles adoram, né? Eu dou aula há mais de 25 anos para a faixa etária entre 11 e 13 anos, a faixa etária dos hormônios. Então, assim, a gente tem que fazer de um tudo para chamar a atenção deles, e é muito legal, porque associar a origem da palavra ajuda na compreensão do conceito. Então, eles acabam fazendo uma associação. E aí, o que eu acho interessante é que eu vivo um dilema, viu, professor Jackson? Que eles acham que o professor de matemática não precisa saber, né, da gramática, do acento. Então, por exemplo, eles vão escrever um probleminha, escrever um texto matemático, e aí eles escrevem sem o acento. Então, eu leio sem o acento. Então, por exemplo, médico, medico, aí eles começam a dar risada. Eles já se ligam que faltou o acento. É uma maneira sutil e na brincadeira, né, de estar corrigindo. E essa questão aí de como falar com o adolescente, é bem isso mesmo, viu, professor? Porque a gente tem que ter um bom senso, né? Eles têm uma visão da gente como o domínio da língua, o domínio da gramática, enfim, da ortografia, né? Então, infelizmente, tem muitos professores escrevendo errado, né? Esquecendo acento, não tendo um primor na hora de escrever. E
hoje eu dou aula numa escola particular, mas quando você está no estado, quando você está na rede pública, talvez a única referência que eles tenham, mesmo que eles vão para a internet, mas uma referência acadêmica mais de qualidade é o que tem na escola, e às vezes não é isso que eles encontram na escola, por quê? Porque vem aquela questão social de, eu vou me aproximar do adolescente e eu vou entrar na vibe dele. Não tem nada disso. Eu vou criar um vínculo com ele, eu posso ter momentos que eu brinco, mas deixando bem claro o que é o certo, né? Deixando bem claro como é que se fala, porque é isso que eles vão levar. E eles têm essa referência no professor. Então a gente pode brincar. Eu brinco muito. Tenho as minhas paródias, as minhas músicas, tem algumas gírias, né, que eu falo, são gírias pertinentes, né, não é nada malicioso, tudo. Mas a gente tem que saber chegar no aluno, saber chegar. E assim, a gente tem que ser uma isca. Tem que ser uma isca para pegar esse aluno e trazer ele um pouquinho, para inserir ele com um pouquinho mais de qualidade nesse tipo de cultura. Não dá para ser o professor bonzinho, bonitinho, lindo, que fala, nós vai, mano, e aí, meu, é isso mesmo, tá na vibe. Não dá. E eu vejo professores fazendo isso, e isso o aluno não curte, ele não gosta. Ele quer, ele pode até xingar naquele momento, tudo, mas ele quer beber dessa fonte, ele quer conhecer. Então, eu acredito que para o adolescente seja interessante mesmo a gente vai até ele, mas a gente vai atraindo, né? A gente vai magnetizando, né? Tanto é que você vê alunos quando vai fazer a apresentação, você vê um pouquinho de você na apresentação do aluno. Você vê que aquele aluno tá inspirado, né? Então, que sejamos inspirações, né, para esse aluno. Um macete, tá? Se alguém quiser, por exemplo, coloca uma introdução, uma batida de uma letra de funk, por exemplo, Rap da Felicidade. Eu, quando preciso trabalhar músicas João e Maria, algo mais sofisticado, eu passo pelo Rap da Felicidade. Por quê? Porque é uma letra bonita, né? Eu só quero ser feliz, andar tranquilamente na favela onde eu nasci. Eles se amarram, os jovens de hoje, gente. Hoje eu estava no 7º ano e todos eles conheciam a letra dessa música até hoje. É um rap que não sai de moda. E o que acontece? Abre uma palestra, você coloca um trechinho da música, você ganha o público, e se eles tiverem que continuar mentalmente pensando na música, eles vão pensar numa música que é de valor. Não é nenhuma que tem uma letra proibida, que de repente vai te desconectar da palestra, né? Então, essa escolha, né, esse detalhe de escolher, ele é a nossa estratégia. Eu até tenho falado bastante em eventos, que eu fiz uma proposta de redação que deu muito certo porque eu usei os brain hots, Brambram, Patapim, né? Pergunte para os filhos de vocês ou para os adolescentes, netos aí, o que é Brambram, Patapim, para vocês verem. É Brambram, Patapim, tralaliro, tralalá. Então, ou seja, eles sabem de tudo. E como eu que desenho minha gramática em quadrinhos, eu desenhei a minha versão, o tubarão lá, que é o Brambram, Patapim, de uma encravada, e o tralaleiro, tralalá, de galocha, porque né, usa o tênis da Adidas, mas o meu não, o meu usa galocha, aquela bota. E então a gente consegue brincar com a situação, sempre conduzindo para onde a gente quer. Pessoal, a essência do palestrante é isso, é ser esse fio condutor conduzindo para onde você quer, essa é a sacada. A língua portuguesa, que é o nosso assunto aqui hoje, é só uma das ferramentas, é claro que tem outras, né, mas assim, para a gente saber, não, eu quero chegar ali, eu vou lapidando aqui, pronto, cheguei. Mas sempre isso, a gente dominar essa ferramenta como uma ferramenta profissional nossa, não é instrumento de punição de ninguém, de tortura, de domínio, não. Eu preciso dessa ferramenta e quanto mais a gente domina a nossa língua, mais a gente consegue adaptar todas as situações. Muito bom, ser um maestro, né? Agora tem o Jean. Com você, Jean. Então, eu acho que já falaram aí o que eu queria expor, mas só para contribuir um pouco também. Lógico que eu não tenho experiência do professor como palestrante, mas de cátedra também já tem alguns anos. E eu sempre observo o grau de conhecimento, tento, né, conhecer o grau de conhecimento do interlocutor, né? Minha formação é em Direito, né, mas também sou formado em Neurociência, quer dizer, especialista, né, em Neurociência e Estudo do Comportamento Humano, é onde eu canalizei mais a minha palestra. Porém, quando eu vou fazer uma palestra dentro de um evento jurídico, por exemplo, eu vou usar a norma culta portuguesa, já voltada àquele público, né, do direito, vamos dizer. Então,
as palavras, as entonações são um pouco diferentes do que eu utilizo, por exemplo, uma palestra mais genérica dentro de um plano de fábrica, né? O detalhe, professor, que eu pergunto isso, eu sei que o senhor deve palestrar uma agenda bem mais complexa que a minha, estou iniciando nisso, né? Então tem uma palestra por mês, às vezes uma palestra a cada 20 dias, 30 dias, né? Então a gente fica dá tempo, né, de preparar, de estudar o interlocutor. Então eu vou na empresa, estudo, vejo para quem que eu vou direcionar a palestra e faço uma brincadeira até, eu sempre brinco assim, nos primeiros 3, 4 minutos da palestra você tem que decifrar o teu interlocutor, né? Sabendo, lançando alguns desafios, né, na linguagem para entender se a pessoa franziu a testa, opa, eu estou com um nível elevado demais, se a pessoa riu, debochou, opa, estou com um nível um pouquinho meio chulo, vamos tentar voltar, né, e eu faço essa brincadeira, não sei se isso é válido ou não, mas pelo menos eu tento isso dentro de sala de aula, sempre apliquei isso, e às vezes dá certo, e às vezes nem tanto, eu não consigo decifrar e toca a ficha, vamos para frente, né, não pode parar para pensar o que eu vou fazer. E outra situação que o professor colocou, aqui, ó, todos os clássicos, Machado de Assis, Essa de Queiroz, enfim, né, todos realmente dão uma vasta grandeza de linguagem aí, que a gente pode usar, inclusive, como parafrasear alguns momentos ali para te dar uma relaxada e dizer assim, alguns pensamentos, algumas dicas aí de Machado de Assis mesmo é mestre nisso, né? A gente pode tirar várias, né, resenhas dele ali que é muito boa, são muito boas. Então, eu sempre, não sei se eu estou errado, a pergunta é se está errado ou não, mas eu acho que os primeiros minutos da palestra a gente tem que tentar se localizar, caso não teve tempo de fazer o estudo, aonde você está pisando, qual tipo de público você está direcionado. Às vezes você é convidado para um determinado evento, feira de empregos e tal, que eu já palestrei, feira de empregos do município tal. Vamos lá, tal. Tu não sabe o tipo de gente que tem ali, né? Tem pessoas que têm nível superior, tem pessoas que têm somente o fundamental, então nesse horizonte que a gente atravessa, mas não é tão horizonte assim, né? E a gente acaba olhando, nossa, será que eu vou acelerar? Será que eu não vou? Então, acho que esse primeiro momento é importante. Lógico, nunca assassinando a língua portuguesa, né? Sempre mantendo, pelo menos, nós não fumamos, nós voltemos, isso aí não. Mas tentar, de alguma forma, identificar e uma linguagem mais... identifiquei que o meu público é grau um pouco com menos intelecto. Vou brincar com a língua portuguesa com eles também. Às vezes eu vou lá, você não, já foi, eu já fui, mas eles já voltaram, não voltaram, a gente brinca, né? E as pessoas se descontraem e tal, e depois voltam para a realidade. Às vezes eu faço esse tipo de brincadeira, não sei se está certo, se está errado. Nesse contexto aqui, né, do nosso papo, eu não sei nem se a Cláudia vai concordar, os demais colegas palestrantes vão concordar, eu acho que é perigoso, né, você buscar tentar entender o público sempre, porque tem o seu diálogo interno ali muito intenso também. E se você não encontrar esse público? É o que aconteceu comigo lá em Portugal. Quando eu lancei algo que aqui causava humor e ninguém riu, olha, eu estava muito bem preparado mentalmente para não me desestabilizar, porque ali foi um tiro certo para me desestabilizar e a palestra ir por água abaixo. E aí eu volto nos filósofos, né? Vamos lá, o Joaquim Barbosa. Joaquim Barbosa não é filósofo. Ele dá palestra com a mão no bolso, não sei se alguém já viu. Teve uma época que, quando eu abri a palestra do Cortella, a empresa ia me levar também, né, para abrir o evento do Joaquim Barbosa. Joaquim Barbosa estava cobrando R$130 mil a hora há 10 anos, né? Só para vocês terem uma ideia, 130 mil, ó, era o palestrante mais caro do Brasil na época, dando palestra com a mão no bolso. E aí eu falava, caramba, cara. Aí ficou... Claro, a gente tem um outro objetivo, mas aí eu comecei a perceber que os filósofos, principalmente, a gente tem as nossas críticas a eles, mas você vai lá, carnal é carnal, Clóvis Barro, o cara vai falar palavrão e fala palavrão mesmo, tem esse aninho e tal. Então, eu acho que existe um limitezinho ali da gente tentar entender o público, mas a gente precisa cuidar do conteúdo da nossa palestra tão bem cuidado. Você vai entender, a parte de neurociência. Tem uma hora que eu sei que a palestra vai causar um impacto quando eu for falar do sequestro da amígdala. O público pode não ter rido, pode não ter participado, mas o momento que eu coloco lá, que o meu pai quase matou a minha mãe por conta do álcool e graças a minha amígdala não ter sido sequestrada, eu consegui impedi-lo de matar minha mãe quando eu tinha 8 anos de idade, e aquilo causa impacto em qualquer situação, para qualquer público. Então, assim, eu tenho alguns momentos estratégicos na palestra,
Um dos que eu deixava para o final era esse do Diels. E na última palestra, num congresso de neurociência que teve aqui na cidade, eu puxei para o início da palestra, não lembro qual o objetivo meu, eu peguei isso e coloquei. Foi a primeira vez nas minhas palestras que o público aplaudiu para valer o início da palestra. Ou seja, eu estava 2 minutos, 3 minutos falando. Falei, cara, aquilo me deu uma energia, mas era algo que nunca tinha acontecido e que eu nem agora já, opa. Então, assim, achar esse público, para a gente que está no início de carreira e tal, é muito, para quem está no início, é muito comum essa preocupação, mas você serve para você, não se preocupa muito, não se preocupa assim, lapidar, porque vai ter dia, cara, sua palestra vai estar maravilhosa e o público não vai reagir. Você vai falar, pô, onde foi que eu errei? E nada, você não errou em nada. O público, naquele momento, naquela região, vai acontecer. Eu acredito que todo mundo aqui já aconteceu. Cláudia deve ter acontecido, Vini deve ter acontecido. Vini é MC nessa parte de música, vai tocar e de repente o público não está dançando como deveria, como esperava. Aí existe uma coisa, gente, que é um perigo. Olha, nem pensei em entrar nesse assunto, não, mas teve um treinamento do Fadel que eu tive a oportunidade de falar de potência emocional, que a gente tem que entender a serotonina. Olha só, 5% da nossa serotonina, aqui no seu caso, você tem a sua especialização em neurociência também, né? Mas para os demais aí, 5% da serotonina é produzida pelo cérebro. 95% é produzida pelo estômago, mas não serve para nada. A gente precisa de 5% dela no cérebro. E se ela não for produzida, a gente cai numa depressão, e uma depressão leva ao suicídio. Então, o que acontece? Muitas vezes o palestrante entra em depressão porque não entende essa jogada. Você sobe no palco, a sua dopamina está lá no topo. Se o público não aplaudir, já era. A sua serotonina não sobe e você sente vontade de desistir. Quer saber? Eu não quero mais saber de palestrar, não. Então, quando eu passo essa informação no palco, chega no final, eu brinco com o público. Olha, eu espero que vocês tenham gostado e que ajudem minha serotonina agora. E pronto, é algo que assim arranca aplauso, mesmo que o cara não queira aplaudir, ele, pô, um macetinho, a Cláudia está falando de arrancar aplauso, é um macetinho, cara. Espero que vocês ajudem minha serotonina e tal. E eu tenho testado isso muito, qualquer público tem dado muito certo. Então, esses macetes da sua palestra tem que ser pontuais. Não, agora eu vou falar isso, vou puxar isso. E esquece o público, porque tem público que vai, tem público... o show do Diogo Nogueira, aquele humorista que gosta de falar de professor. Pô, a primeira vez que eu já fui em 3 shows dele, né? Tudo promovido aqui pela prefeitura. Pô, um dos shows dele eu achei assim... ridículo, não tinha nada de engraçado, nada, mas nada. Mas o povo ria, que eu ficava tentando entender por que o povo estava rindo. Sabe, você fica assim, entender o público, eu acho que é muito difícil, cara. O povo estava disposto a rir. Só isso, é a única saída, solução para as gargalhadas, para as coisas sem graça que o cara estava falando. Já participei de uma deles que era muito engraçada, mas teve uma que só dele olhar o pessoal já ria. Não sei se eu respondi, mas é isso, cara. Não, excelente mesmo. A gente que é novato, assim, a gente sempre fica se testando, e é realmente a serotonina que é o que nos dá o up para a próxima palestra ou nos dá o down para nós repensar tudo que a gente está fazendo. Isso mesmo. Eu vou falar uma coisa aqui que vocês podem achar ruim, mas como eu estou entendendo, o grupo é disso mesmo, a gente lavar a roupa Isso aí. de toda maneira, o público, por vezes, é falso. Leva isso para a tua vida. O público é falso. Cara, se eu posso te dar algum conselho, é o seguinte: entenda, faça um briefing com a empresa, né, antes da palestra. O que vocês querem? Isso. Qual é o público que vai estar lá? Qual é a idade? Alguma coisa assim. Nível escolar, tal. Pronto. Ponto. Entra lá. E outra coisa que eu vou tentar aqui colaborar também. Bom dia, pessoal. Boa noite, pessoal. Ponto. Não tem nada de bom dia, mas... Bom dia! Bom dia! Não. Bom dia. Isso é autoridade. Bom dia. Boa noite. E manda ver a palestra. Cara, de resto, meu irmão, esquece o público. A última palestra, eu dei uma palestra para a Epson sobre cenário econômico. O encontro da Epson aqui em São Paulo. Aí haviam 60 pessoas na plateia, ao vivo, e mais umas 90 online, Brasil todo.
Do palco, eu vi duas situações. Uma mulher que bocejou, que ela não era da Epson, ela era uma funcionária do evento, ela estava sentada lá no fundo, me chamou a atenção, e um cara pegou o celular na mão. Só. Mas eu não me destabilizo com isso, eu toco o barco. Só que a gente enxerga. A gente enxerga. Se o cara se coça, boceja, entendeu? Mas leva isso para tua vida, meu irmão. Esquece a plateia. E adoro neurociência. Estou lendo um livro aqui sobre neuroplasticidade. Qual? Fala o nome, já dá a dica. Palestra, inclusive. Beleza? Qual que é o livro? Conta, Marcos. O livro é esse aqui, ó. Só um pouquinho. Então o que ele falou, isso aí. É maravilhoso esse livro. Tá, agora ficou meio... O cérebro que se transforma. Ah, é ótimo. É muito bom. É sobre a neuroplasticidade. Eu falo numa da minha palestra vezes, eu cito neuroplasticidade. Eu procuro sempre estudar o cliente, sempre. Um macetinho para você, tá? Quando você for ministrar uma palestra, assim, leva uma câmera e se filme. Isso. E se preocupe mais com aquela câmera ali atrás, pegando um público, do que com a palestra em si. Depois a internet faz o restante do trabalho. Eu fui uma vez contratado para dar uma palestra numa universidade de Itajubá, Minas Gerais, Unifei. Olha, cheguei lá, o cara falou, aqui que vai ser o local da palestra. Eu falei, cadê o público? O público está em casa. Pô, cara, tinha, sei lá, 200, 300 pessoas assistindo de casa. E eu palestrando por nada. Foi a primeira vez que eu me senti assim, estranho. Você está ali sem ninguém, você está numa sala vazia, sabendo que está todo mundo te vendo. Mas que estranheza. Nossa, eu falei, caramba. E é isso, né? Hoje o palestrar é uma coisa que... Já fiz muito palestra no Facebook aqui para os meus seguidores. Estou precisando voltar a fazer isso, né? Porque eu não sei, o Facebook engaja mais. Aí eu vou dar essa dica para vocês, gente. Pessoal, tenho 130 mil seguidores lá no Facebook, 140 mil no Instagram. Mas se eu abrir uma live no Facebook, dá 3 mil pessoas assistindo. Jura? Nossa. No Instagram não, o Instagram é 60, isso ali e tal. Mas o Facebook, assim, não sei se é porque o pessoal é mais das antigas, né? O brinco que virou rei de velho, mas é o que está assistindo, é o que gosta. E, de repente, é o caminho. Quando o Roberto Inachique fazia muito isso, gente, de palestrar para o nada, entendeu? Então, eu acho que esse é o caminho, de começar a palestrar, não é live, né? Liga como se tivesse um público ali e vai palestrando, né? Depois a gente fez muito disso na pandemia, né? A gente não viu ninguém. Até aprender a palestrar online foi isso mesmo, sem a reação. Vini, a bola está com você e eu acho que a gente vai terminando, né? Porque avançamos muito aqui no horário. O povo permaneceu, acho que todo mundo gostou. Professor, você me surpreendeu. Você sempre me surpreende, isso é maravilhoso. Eu tinha certeza que o conteúdo ia ser rico, mas foi além da minha expectativa. Já de antemão, vou dizer aqui. Muito boa. Vini, agora é você. Fala, meu querido. Então, professor, dar os parabéns, acho que foi muito válido, principalmente para mim, né? Então, vamos lá. Eu passei pela essa migração da linguagem funk, da linguagem da comunidade, mas lá atrás, na minha infância, minha mãe sempre me corrigiu. Toda palavra que eu falava errada, ela fazia eu escrever 100 vezes no caderno. Então, eu fui crescendo com aquilo, né? Eu falava uma palavra errada, não, vai lá e escreve. Então, eu acabei escrevendo muito. E quando eu ingressei nesse cenário da música, do funk, que é a linguagem totalmente de comunidade, e o meio, o ambiente, ele te molda muito também, né? Então, todos os meus amigos falando da mesma linguagem de tribo, e aquilo dali era repetido por mim. Mas, no momento que o projeto social que ali a gente fez ali, fizemos ali um papel bem legal nos jovens, eu comecei a perceber que não é porque tu veio de uma comunidade, tu canta funk, que tu vai ter que falar totalmente errado, porque tu vê aí os funkeiros de hoje em dia, o MC Pose que fala problema, ele é astro nacional porque ele fala problema. Então isso para mim sempre foi algo muito, sabe, sempre me deu muito nojo, assim, dos cenários dos próprios artistas. E aí eu comecei a fazer que os meus alunos, os MCs, trouxessem o tema da escola. Vamos supor, tá mal em matemática, faz um funk de matemática. Tá mal em português, faz um funk de português. Tá mal em história. E isso foi se tornando algo muito gigante, professor. Porque os alunos começaram a potencializar as notas deles na escola. Então, teve um aluno que passou no Enem, a redação dele foi 100%. Por quê? Porque talvez no colégio eles não prestavam muita atenção, mas aí eu
coloquei na balança para eles, vocês gostam de cantar funk, vocês querem ser artistas, então vamos lá, escrevam aí a matéria do colégio. E isso começou a me levar para um novo ambiente, porque o projeto começou a ter visibilidade, aí as faculdades começaram a ir lá dentro da comunidade, conhecer o projeto, essa transformação do funk em matéria de colégio, eu comecei a dar palestras, imagina, do palco do baile funk para as faculdades, a URGS, a PUC e diversos cursos fazendo TCC sobre isso, e eu comecei a perceber que ali naquele meio, por mais que muitas palavras saíssem errado, eu era um rato de laboratório, né? Eles queriam saber o que uma pessoa da comunidade faz e tal. Só que aí eu comecei a ler, comecei a pegar o hábito da leitura muito, né? Ainda não tinha esse hábito muito forte, eu comecei a ver que eu estava ainda... A minha comunicação não estava legal para aqueles meios que eu estava já frequentando, fazendo palestras sobre o funk do bem, sobre as músicas, tanto quanto falou rap da felicidade, ali, rap do Silva, a gente usava muito essa vertente antiga dessas músicas poéticas do funk, essa parte mais é o que a gente abordava nas letras que a gente cantava mais essa parte assim. E quando eu percebi que esse meio eu tinha que ler mais, eu tinha que me potencializar mais na minha parte da comunicação, eu comecei a expandir isso para os alunos, né? Então, foi algo que a comunicação com os jovens não precisa, vamos supor, quem é de comunidade, ela não precisa ser o humano, o pode crer. Então, eu mostrei para eles que existe um outro universo, que é onde a gente começou a acessar novos ambientes, e novos ambientes começaram a trazer para nós uma nova vivência. Então, o que era a nossa vivência? Baile funk, o que era a nossa vivência? Comunidade. Então, para eles, a gente ter acessado esses novos ambientes foi sensacional. Então, eu tenho alunos que não se transformaram em MC ao longo do projeto ali, mas tem uns que viraram professor, outros viraram empreendedores, outros foram para outras áreas a não ser da música, e hoje o número 1 do Spotify foi meu aluno, que é um MC lá de São Paulo, menor K. E o que eu quero dizer com isso? Que é muito importante isso que tu trouxe. E eu vou te dizer, professor, não é só de quem vem da comunidade. Eu que estou dentro dos eventos, eu vejo palestrantes assim que eu fico assim. Ele não falou. Sabe quando tu tem a sensação assim de não julgar, mas tu ouvir aquilo e tu fala, ele não falou isso daí. Olha, ele não comentou sobre isso. Então, analisando que o erro, somos seres humanos, é natural errar, mas esse ponto, eu acho que todo mundo deveria te dar uma atenção, voltar para a aula de português. Então, a aula que tu trouxe hoje me fez eu baixar a cabeça e pensar, eu preciso melhorar nessa parte. É a consciência. O que eu vou fazer a partir de amanhã? Vou buscar de novo, ver as aulas da quinta série até o terceiro ano de português, a gramática. Por quê? Porque exatamente isso. O nosso público é jogador, apontamento de dedos. Então, tá todo mundo ali esperando tu errar uma vez só. Tu pode acertar 100% da palestra, mas tu errar uma vez, uma palavra errada, vai ser o comentário. Se tu viu que aquele cara lá, tu entregou um conteúdo seu top, de valor, sabe? Aí o que é o comentário? O teu erro. Então, o palestrante, vamos supor, ele não se permite errar. E vamos lá, na questão do palco. O palco hoje, eu palestrando em eventos de network e tal, faz muito lembrar na época do funk, que eu começava a fazer shows, meus primeiros shows, aquela adrenalina de novo artista, cantava pra faxineira, pro DJ, e não ia ninguém na festa, anunciava meu nome, era natural. E eu ensaiava a semana inteira. Chegava lá, tava vazio o show, e eu ficava assim, meu Deus do céu. Poxa, cantei pra... Soubesse, tinha cantado pra minha mãe em casa, né? Eu tive aquela frustração, né? Mas eu pensei, não vou mais ensaiar. Vou começar a improvisar meus shows. Então foi aí que eu comecei a ter mais maturidade ao longo da minha carreira. Cantei em Planeta Atlântida, lá no Rio Grande do Sul, nos eventos maiores, para 10, 15 mil pessoas. E o que eu comecei a analisar? E trouxe para o meio das palestras. Não ensaiar nada, ver a energia do público. O amigo ele falou algo que eu fazia muito no palco da música. Ver os 5 minutos daquela energia da subida. Então, do palco. Por isso que é bom o palestrante não entrar cru no palco. Põe uma abertura, põe um manifesto, põe algo ali para que a pessoa ela se estimule a querer te ouvir, certo? Porque exatamente a gente está num palco de julgamento, tá todo mundo ali te esperando tu errar, ainda mais quando tu já pegou um nome, a cobrança é maior. Então, professor, eu quero te agradecer muito, muito, muito. Eu acho que
tanto para mim quanto para os colegas. Eu, a partir de amanhã, estou voltando a estudar gramática de novo, vou voltar a sentar Dois. na Já vou casa comprar um do livro. Nem precisa. Legal, né? Um papo diferente. Não precisa nem ser gramática, não, gente. Pode ser o português instrumental, que é esse Sim. português já mais aplicado ao que a gente quer, que é a fala e tal. Mas, Vini, perceba o seguinte, né? Dentro da sua área. Você vai ver, ó. Você pega ali, ó. Negro Drama dos Racionais, vai pegar Gabriel Pensador. Você pode ver que aquilo que eu falei dos filósofos, ó, não é só Cortella, não é só Karnal. Mas quando você vai pegar o filósofo da música popular, você vai ver que ele, apesar de às vezes uma letra ele transgredir a norma, você vê uma intenção ali. Então você pega a letra lá do Racionais, Negro Drama, você pega as letras do Gabriel, você pega outros aí que a gente tem também, do Mano Brown e tal. Então você vê assim, cara, esses caras, eles lapidam, trazem papo sério na letra da música, a preocupação filosófica de se cuidar da língua. Você vê que os erros de português desses caras são intencionais, extremamente intencionais. Eles nunca vão receber críticas porque você percebe isso. Então, isso que a gente tem que sair daqui, gente, com esse pensamento. Pô, por que esses caras se mantêm? Cortella, eu estava vendo uma revista ali sobre palestra, do Cortella começou em 1990. Não, quando o Cortella começou a palestrar, acho que eu tinha 11 anos de idade, 10 anos de idade. E aí eu ficava assim, pô, o Cortella ficou 8 anos no seminário. Ele ficava fazendo, sabe o que, gente? Lendo. Ele ficou 8 anos lendo 8 horas por dia. Aí você fala, pô, nunca vou conseguir ser o Cortella, sabe por quê? Quando eu tinha 16 anos, eu tinha que trabalhar para não passar fome, tinha que trabalhar para não fazer isso, a gente não tinha esse tempo. Só que hoje a inteligência artificial, ela está fazendo a gente, se a gente souber usar, ela faz a gente ganhar esse tempo. Ontem eu estava explicando sobre inteligência emocional aqui, num evento, e aí eu falei, gente, olha, eu fiz uma aula com uma neurocientista, Carla Tiepo, que coordenou a pós e tal, ela sempre fala que a esquizofrenia está de um lado e a depressão está do outro tal. A inteligência artificial me ajudou a achar os documentos oficiais para poder provar que o excesso de prazer te leva para a esquizofrenia, porque eu precisei palestrar numa UPA, e o público era médico, psicólogo, enfermeiro, então não podia queimar meu filme. Então esse olhar que nós palestrantes temos que ter de nunca queimar o nosso filme. Então às vezes a gente tem que estudar, e um cara que me ajudou muito foi o palestrante Marins. Quando eu era ainda adolescente, ficava ouvindo as palestras dele, ele ficava falando, a gente tem que ter dados, a coisa que ele usa, né, aquela voz monótona que ele tem para o Marins, tem uma voz ali e tal, mas por que ele é grande no palco? Porque ele traz muito dados, essa é a estratégia dele. Então, sempre que ele vai falar, ele sobe no palco. Gente, vocês sabiam que a cidade aqui é a primeira do mundo que aconteceu isso, isso, isso? E às vezes o público nem sabe. Então, assim, esse cuidado, além da língua, com conhecimento, é que a gente tem que ter. E isso está na contramão de muito treinador de palestrante que a gente vê por aí, falando que você pode palestrar sobre qualquer coisa, ganhe 50 mil de palestras, ganhe 100 mil de palestras. Você fica, meu Deus, não é? Compre o slide pronto. Mas tem aí. Então, mas o palestrante sonhador, iniciante, e aí eu me coloco nesse lugar lá atrás, a gente acaba consumindo na esperança, e depois que a gente vê, pô, caramba. Não dá em nada. Então é isso, gente, é cuidar da palestra como um filósofo cuida. Pode ser um outro filósofo que você gosta, mas comece a observar como que esses caras, Nietzsche, vamos para outros, Nietzsche, que mais aí, todos, como é que eles gostavam, Spinoza, como que esses caras cuidavam outro dia uma repórter perguntou para o Karnal, como você sabe tanta data, tanta coisa? O Karnal é historiador, não é filósofo. Né? O Karnal, ele falou assim, gente, eu há 40 anos eu leciono isso. Repetitivamente, ele dava aula em Novo Hamburgo, onde ele nasceu, no Rio Grande do Sul, e por aí vai. Ele falou assim, por isso que eu lembro das datas e tal, só que são 40 anos falando a mesma coisa. Né? Então, também, a gente, claro, é admirável, mas é isso. Estudo, muito estudo. A gente pode trazer depois, se vocês acharem interessante, que eu acabei de fazer um curso para aprender a ler. Porque a gente lê e acha que leu, mas é assim, a dica que o principal lá que eu anotei é o seguinte, você leu 10 minutos, reflita 10 minutos sobre o tema. Não tem essa pressa de ler, de consumir, porque se a gente não absorve, não conta nada. A gente perdeu tempo. Então, você lê um livro e depois não retém nem 20%.
que você tem lá. Então, é uma técnica para você já ir lendo, fazendo síntese, e isso é muito bom, ajuda muito a gente a trazer essa ideia, e sabe, e mastigar mais o conhecimento, tornar o conhecimento nosso. Aí vira uma sabedoria, né? Ô, Cláudia, só para ajudar ali, o Vini, né, que está falando sobre conhecimento, todos os meus livros, todas as minhas literaturas, eu pego os insights, os super insights, a chamada para ação e as memórias de datas, né? Porque ali eu acho que o Marco botou como é que o Karnal ele decora tanta data. E o que eu faço? Um dia a gente pode conversar aqui em outro, não sei se vai ter outro momento, como é que funciona aqui o clube, né? Mas assim, eu tenho a metodologia, que eu levo tudo no Notion, eu anoto tudo. E a hora que eu quiser um insight de tal coisa, de algum filósofo que está lá, e aquela repetição dessas datas, acaba que, às vezes, eu estou na palestra, no meio da palestra, eu lembrei, porque eu estava falando de algum assunto, ó, fulano de tal falou na década de tal sobre isso, e eu tenho um insight na minha cabeça, de tanto repetir. Então, o livro é grifar mesmo. Putz, aqui absorveu. Vai lá, anota numa tabela Excel, outro dia eu passo com detalhe para vocês como faz para fixar isso, que é bem interessante. Aí, quando tu vê, tu tem um arsenal de técnicas, ó. Inclusive, tem cores, né? A gente brinca com cores, o verde, o laranja, o amarelo. Tecnologia, né? Eu sou mais monocromático, eu vou na... É muito bom porque tu sabe o grau de importância cada item daquele livro. Às vezes tu lê um livro, como você falou, e às vezes tu lê 2 vezes, tu tem 2 percepções diferentes. Sim. Tem esse detalhe também. Então é sempre, mas assim, lê uma vez, já vai anotando, e pô, isso aqui é legal que eu posso ter um insight lá para uma palestra, um dia eu vou precisar. Anota ali, transcreve isso. É ótimo, maravilhoso. Gente, aqui, adorei. Deixa eu mostrar um negócio aqui para vocês. Aqui, ó, tá vendo isso aqui, ó? Bom, professor. Que isso, não tô enxergando. Aqui, ó. O nome disso é eletromemória estática. Eu escrevi isso aqui, ó, quando eu tinha 13 anos de idade. Não, 14 anos. Eu fiz curso de eletricista, que era a minha primeira... E mantenho até hoje esse hábito justamente de anotar. Naquela época não existia computador, não, gente. Não tinha computador na minha cidade, não existia computador praticamente, né? Então, isso é verdade. E, de preferência, claro que eu também faço hoje no Excel. Também faço assim, tem um banco de citação no Excel, mas a gente também tem que, de vez em quando, escrever à mão para consolidar mais. Sim. Né? Na memória, né? Fixa mais também é importante. Você vê tantas coisas que a gente pode trocar e quantas coisas aprendemos juntos aqui nessa noite. Então, estou assim, imensamente feliz e grata, porque sem a presença de cada um de vocês, de verdade, não teria sido tão rico e tão valoroso esse encontro. Então, assim, muitíssimo, muitíssimo obrigado pelo tempo, pela troca, pela atenção, e eu espero ver cada um de vocês no nosso grupo. O Vini colocou aí no chat, né, meu querido? A gente tem um grupo, que a ideia é essa, estudar juntos, evoluir juntos, e logo mais, muito em breve, formar essa onda e fazer grandes eventos aqui no Sul, já que aí em Floripa, né, o palco está nos chamando, vamos juntos aí fazer essa força, essa união, para fazer um grande summit. Não vamos esperar ser chamados, vamos criar o nosso próprio palco. É isso. Então, fica aqui o meu convite a todos vocês, meu muito obrigada. E todo mundo coloca lá as redes sociais para um seguir o outro, gente. Coloquem lá no Instagram, para a gente se ajudando. Um posta, outro curte, outro tal. E esse movimento nas redes sociais também é fundamental. E a gente viu aqui que a qualidade é melhor do que a quantidade, né? Com certeza. Se fosse live, não teria tanto impacto. Não é? Diamante é isso, é raro. Não é quantidade. Publicar todos os dias também ali na rede social é importante, né? Trazer um pouco de conhecimento, né? Sempre movimentar, porque... Aliás, o Golden Speaker está aberto. Já fica aí o meu convite para que vocês gravem alguma dica para compartilhar. É só marcar a gente reposta, compartilha ou me manda. Vocês têm o meu Instagram também? Eu vou por aqui. E a gente tem o grupo, né, Vini? Acho mais fácil todo mundo entrar no grupo, porque aí a gente se troca lá e enfim, todo mundo se segue. Pode ser? O que vocês acham? Sim. Tá aqui no... Como é que é? Desculpa a ignorância. Você deu um link ali do WhatsApp, aí eu cliquei, não aconteceu nada. O que eu faço? Não aconteceu, não? É o grupo, Vini. Dá uma olhadinha aí, meu querido. Não é melhor dar o número? Coloca o número do celular. Tá, só um pouquinho, deixa eu ver aqui. Anota o meu. Mudou o grupo? Não é o mesmo que vocês mandaram o link? De lá poderia ser, mas é que a gente agora está criando um de quem participa mais ativamente. Outro? É um outro. É mais um. Bom, eu vou dar o meu. Quem quiser anotar, Marco, é 11... Mas coloca lá naquele grupo. Aí as pessoas que não entraram, pode ser que entrem depois. Eu fui convidado. Então eu estou, acho que no grupo da Liga, né, Vini? Então, aí eu não participei desse grupo. Só veio o link e eu acessei. Então precisa colocar o pessoal no grupo do Golden Speakers. Movimentar aquele grupo lá, né?
movimento. Eu acho melhor, então, vamos manter aquele que tem mais gente, Vini? Bora. Porque já tem eu- muito grupo, né? eu faço parte de um grupo de escritores, né? Novos escritores, tal, que é do Toshio, palestrante das pipocas. Ah, eu tô E o grupo muito rico. Eu sou daqueles que só olha as coisas, quase nunca participo, porque aquele lá eu não tenho tempo mesmo. Mas Não? é bacana, vai criando-se um. Eu Legal. falei para vocês também, eu acho que esse ano eu já escrevi o livro todo, só falta agora fazer a capa, né? Que é Pais que Ensinam, Filhos que Confiam. Nada a ver, trouxe um livro para minha filha, é o quarto livro que eu escrevo, né? Quinto, são 4 livros científicos e agora resolvi fazer um romance. E aí eu fiz um romance para minha filha, que ela tem 15 anos, então esse ano aí, até o meio do ano eu acho que eu lanço, vamos ver se eu consigo. Ótimo, conta com o nosso apoio. Isso aí. Então, todos aqui convidados. Gente, Deixei o brigadão. link do grupo ali já, tá? Só Deixou? entrar, né? Aham. Tentem clicar aí, ver o que acontece. Para mim abre. Agora não sei se é porque eu já estou, né? Agora Tentem. deu certo. Deu certo? Ai, que bom. Então aí já manda mensagem lá, bota as redes sociais. Tá aberto, amanhã eu vou fazer um compilado, vou mandar também lá no grupo, para a gente, enfim, manter essa conversa mais quente e vamos marcar o próximo. Fico também aí aberta a Tá bom pra mim. sugestões, quem quiser dar uma aula, quem quiser dar uma palestra, trazer algum tema, e vamos trocando então, certo? E obrigado ao professor. Professor, muito boa a sua explanação. Parabéns, aprendi bastante coisa. Fico feliz por terem gostado e também aprendi com vocês, tá, gente? Olha, bastante motivado mesmo. Mexeu com a nossa Deixa eu falar cabeça, muito hein, professor? Hã? Você já mexeu com a nossa cabeça e com a nossa É. estante. Mas de todos os livros que eu falei, comunicação em prosa moderna, isso é fundamental. Eu acho que eu vou até criar já o link para a gente comprar aqui. Não vale a pena. Gente, né? Se quiser, eu mando em PDF, eu devo ter em PDF. Aí vocês conhecem também. Você perdeu a chance, você tinha que ter o link, porque a comissão é para você, tá vendo? Olha, o arrasta para cima. Gente, foi muito legal. Um grande beijo para vocês e até o próximo encontro, hein? Vamos mantendo essa chama acesa. Um beijão, até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, Tchau, tchau.